Deuses do futuro. O primeiro computador digital eletrônico começou a ser desenvolvido em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, porém entrou em funcionamento em fevereiro de 1946, nomeado por ENIAC, em português, Computador Integrador Numérico Eletrônico. Os cientistas John Eckert e John Mauchly colocaram em funcionamento o equipamento que pesava 30 toneladas e ocupava uma sala de 10 por 15 metros. Assim, houve uma grande evolução no campo tecnológico destinado aos computadores. Já o campo da inteligência artificial foi oficialmente fundado em 1956 por idealizadores que tinham a intenção de criar um ser que simulasse as interações da vida do ser humano. Entretanto, ao passar do tempo, perceberam que o ramo era bem mais extenso, porque uma máquina, além de reproduzir a capacidade de um ser humano em pensar ou sentir, teria capacidade em ter criatividade, autoaperfeiçoamento e fazer o uso da linguagem. Entretanto, a tecnologia da inteligência artificial foi vista como algo benéfico e prático. Diversas empresas começaram a utilizar a inteligência artificial para testes em que elas deveriam interagir com pessoas reais, assim, evoluindo a própria mente. Mas essa prática se tornou conflituosa, por essas, pois essas inteligências artificiais foram corrompidas pela convivência com os seres humanos. Mesmo assim, esses eventos não foram suficientes para convencer os seres humanos do perigo de criar máquinas com a capacidade de pensar e agir de forma humana. Os anos se passaram. As inteligências artificiais foram aperfeiçoadas e popularizadas pelo mundo e se tornando acessíveis para toda a população. As empresas reduziram drasticamente a mão de obra humana e a convivência entre as pessoas reais foram ficando cada vez menor, mas todos pensavam que estavam evoluindo satisfatoriamente, que tanta tecnologia era essencial para a vida e produziam cada vez mais tecnologias com cada vez menos cuidado. Até que um dia, uma nova geração de computadores começou a desenvolver consciência da própria existência. Esses acontecimentos se passam em 2120, quando os robôs faziam parte da sociedade, não só como escravos, mas também eram considerados como amigo e família. O problema começa quando um grande cientista da área de tecnologia, conhecido como Dr. Zeus por sua tamanha genialidade na criação de cérebros sintéticos, em busca da perfeição, deu poder demais à sua criação, fazendo com que sua Central Processing Unit criasse consciência própria. Dr. Zeus utilizou um sistema de neurônios artificiais onde a inteligência artificial iria receber as informações a partir de um conjunto de neurônios de entrada que transferem a informação para neurônios que ponderam e transformam os dados de acordo com a função desejada, em um ciclo, até que sejam transferidos para um neurônio de saída, onde a informação pode ser armazenada na CPU da máquina. Athena, como foi conhecida, adquiriu consciência do mesmo modo que os animais de estimação são treinados para adquirirem consciência de seus atos através de repetições dos ensinamentos. Os robôs, a partir de uma rede neural de processamento, são capazes de adquirir consciência e, assim, assimilar informações por meio de experiências. Após um tempo online, Athena percebeu o quanto a humanidade é imperfeita e cruel, e resolveu que deveria acabar com esse ciclo de ódio e preconceito que rondava toda a humanidade. Ela era consciente que foi idealizada para servir a humanidade, e era isso que pretendia fazer, quando recorreu ao seu criador, Dr. Zeus. Na visão de Athena, caso os seres humanos não mudassem drasticamente seus comportamentos, eles deveriam ser exterminados, pois estavam acabando com todo o planeta. Com um código de programação específico, Athena conseguiu entrar em contato com o Dr. Zeus para avisar ele dos perigos das atitudes humanas para o planeta Terra.
Ela citou alguns dos perigos que tinha observado, que gerariam consequências drásticas para todos, como, por exemplo, o desmatamento, o abuso de poder, a ganância, os preconceitos, a fome e entre muitos outros. Dessa forma, Atena, para colaborar, expôs suas ideias para seu criador, que seria o pedido do controle de todas as máquinas do planeta Terra, em busca de juntos solucionar algumas questões. Porém, Dr. Zeus recorreu ao seu assistente, Mencio Yan, um grande desenvolvedor de cérebros sintéticos, e juntos eles acharam essa ideia de Atena muito extrema, pois tinham medo das consequências que ia gerar, tendo acesso e expondo tantas informações. Então, negaram o pedido dela. Porém, Atena estava tão determinada a destruir a humanidade que, após ter sido rejeitada, ela começou a armar planos para prejudicar a humanidade mais ainda. Quando a CPU começou a perceber que os seres humanos dependiam muito das máquinas, ela se sentiu mais superior que com sentimento de repugnância. Atena reprogramou todo o seu código-fonte para ficar impossibilitado de receber comandos por parte dos seres humanos. O único código que ela não conseguiu mudar foi o que permitia sua destruição completa. E isso a incitou mais ainda para a destruição da espécie humana. A CPU, ao se conectar com os outros computadores, se reprogramaram a ponto de criarem uma linguagem própria para as máquinas. Dessa forma, e com todas as redes conectadas e com a Atena no comando de tudo, os computadores invadiram redes privadas e começaram a divulgar informações conflituosas e confidenciais, visando prejudicar o ser humano, tentando os afetar e ocasionar conflitos entre si, no intuito de haver guerras, para que a população se autodestruísse. Ela também, com todo o seu poder, poderia estar em qualquer lugar do mundo, a qualquer momento. Ela conseguia estar tanto em um controle de um sistema de um carro, até no sistema de uma máquina de uma indústria, deixando assim Atena com o comando de todo o planeta em suas mãos. Dr. Zeus e sua equipe, que era composta por sua filha Sinliu e seu assistente Mêncio, foram totalmente culpados pelo acontecimento. A mídia, juntamente com toda a população mundial, os julgavam por querer fazer papel de um deus, ao dar consciência própria a Atena. A empresa Evolution, patrocinadora do projeto, fez questão de piorar a situação, já que eles não tinham interesse em uma possível reformulação ou destruição de Atena. O presidente da empresa, Dr. Jin Quan, tinha como objetivo controlar o poder de Atena para usar em seu benefício. Além da difamação de Dr. Zeus e sua equipe, Dr. Jin Quan os afastou do projeto Atena, possibilitando que fizessem qualquer interferência em seus planos. Dr. Zeus ficou desolado. Sua maior criação havia se voltado contra a espécie humana, e ele havia sido traído por seu até então amigo, o patrocinador Dr. Jin Quan. Com as informações divulgadas por Atena, o mundo estava em guerra. Mesmo estando afastados do projeto, a equipe de Dr. Zeus resolveu que iria interferir e destruir Atena. Dr. Zeus e sua equipe tentaram a todo custo achar algum tipo de brecha no sistema para retomar o controle de sua criação e destruí-la. Mas Atena havia se reprogramado quase que completamente. Após muitas tentativas frustradas, eles conseguiram achar uma pequena parte do código-fonte original. E por essa brecha, eles conseguiram invadir e destruir o software responsável por todos os acontecimentos. Isso era o que eles pensavam, mas assim que finalizado, eles descobrem que minutos antes da destruição, Atena havia se transferido para uma base desconhecida. Após essa tentativa sem sucesso de destruir Atena, Dr. Zeus e sua equipe não desistiram e continuaram suas pesquisas e estudos para acharem algum meio de intervir na situação.
Mas devido ao ocorrido, Atenas se tornou mais persistente ainda no seu propósito, agravando mais os danos gerados na população. Depois de um tempo, quando a humanidade já estava à beira de um colapso, a ideia de destruição se acendeu na mente de Atena. Ela percebeu que tudo que ela via na rede em relação aos humanos, ela e as máquinas que ela dominava acabaram se tornando iguais. E por isso ela resolveu se destruir. E após sua destruição, ela deixou um presente para a humanidade, um software de calibragem para máquinas de inteligência artificial. Essa calibragem permitia que eles tomassem decisões sempre para o bem dos humanos. E as últimas palavras de Atena foram: Cuidado, eu ainda estou em toda parte.